Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Hoje a gente vai escalar o nosso time bons e baratos e time de valorização. Time esse de valorização que está na posição 421. 421 do Nacional por patrimônio. Tá precisando de cartoleta ainda? Cola nesse time. Vamos lá pra escalação? Pessoal, esse aqui é o nosso time de valorização do canal. Olha, o Mané Cartola, tá? Na última rodada fez 52,15 a pontuação, que não nos interessa muito porque esse time é de valorização, tá? A gente valorizou 9 cartoletas, tá? E agora já estamos com patrimônio de 234,02, né? Como eu falei anteriormente, esse time aqui tá ocupando a posição 431 do Nacional por patrimônio, tá? Rapidamente aqui, vamos mostrar para vocês como é que está a posição do Nacional, do nosso time de valorização por patrimônio. Aqui, pessoal, ó, está na posição 421, uma excelente posição para um universo de 7 milhões e meio de cartoleiros, né, de times. A nosso objetivo é chegar entre os 100 melhores até o final do ano, tá? Entre os times 100 melhores mais ricos do Cartola. Vamos lá para a nossa escalação. Como a gente sempre faz, né? A gente já deixa a escalação do time bons e baratos e do time valorização prontos, né? E só conversa um pouquinho acerca das escolhas, né? Porque a maioria das opções, as outras opções, está no time principal que vai ter um cardzinho no final do vídeo, certo? Pessoal, como vocês podem perceber, nosso time de valorização, a gente pega geralmente os jogadores que têm potencial para pontuar na rodada e estão bem desvalorizados, tá? A gente escolheu como goleiro o Gatito, né? Apesar dele estar... não está mantendo uma média, né? Está oscilando muito, certo? O Gatito vai jogar fora de casa, vai enfrentar o Avaí vai jogar na ressacada, só que o Avaí tem muita dificuldade, tá? De fazer gols, tá? Entre os piores ataques da competição, né? E como o Gatito é um grande goleiro, já tem 13 defesas difíceis, né? Ficou já 4 jogos sem sofrer gol, a gente vai apostar no Gatito mesmo porque a gente está buscando aqui valorização. Se pontuar bem, melhor ainda, tá? Na defesa aqui, a gente triplicou a defesa do Vasco, né? A gente colocou o Henrique na lateral, tá? O Henrique é um jogador que não tem médias muito boas, mas para time de valorização tá excelente, tá? Porque vai enfrentar a equipe do CSA, né? Em São Januário, e o CSA fora de casa não marcou gols na competição ainda, certo? Então, como está muito desvalorizado e existe a chance real do SG, por isso que no time de valorização a gente triplicou a defesa, né? Botou o Henrique numa lateral, botou o Castan na defesa e o Oswaldo Henrique também na defesa, certo? Ou seja, se o Vasco não tomar gol, né? Se o CSA ainda não fizer gol, né? Manter aí esse tabu de não marcar gols fora de casa, com certeza vão valorizar bastante. Mesmo porque a maioria desses jogadores que estão aqui, pessoal, precisam de aproximadamente menos de um ponto para começar a valorizar. Alguns deles valorizam só por entrar em campo, já negativando, já vão valorizar, tá? Na outra lateral a gente vai optar pelo Samuel Xavier. A gente sabe que é um clássico, Ceará e Fortaleza, só que Samuel Xavier tem uma regularidade muito boa, tá desvalorizado, certo? É um lateral ofensivo, já tem 2 assistências, certo? É um lateral que defende bem, já tem 16 roubadas de bola, então independentemente de sofrer gol, perder o SG ou não, tem tudo para valorizar, né? E é isso que a gente quer nessa rodada para esse time de valorização. Para essa 13ª rodada, a gente está apostando nos confrontos, em 3 confrontos praticamente, tá? Nossos 3 times do canal, tanto bons e baratos e valorização, quanto o time principal, estão se baseando nesses 3 confrontos, tá? São eles Vasco e CSA, certo? Grêmio e Chapecoense e o Santos que vai enfrentar, né? O líder que vai enfrentar o Goiás na Vila Belmiro, tá? Então a gente está apostando nesses 3 jogos, tá? Então a base dos nossos 3 times praticamente estão nesses jogadores desses 3 confrontos, desses 3 times que vão jogar em casa, tá? Nosso meio de campo a gente vai com o Iago Pikachu, certo? Pikachu a gente sabe que tá jogando na lateral e tá aqui no meio de campo, e tá como meio campista no Cartola, tá? Mas como a gente tá buscando aqui valorização e o Pikachu tem médias boas em casa, tá? É um jogador dificilmente negativa, certo? É uma boa opção para essa rodada para valorização com potencial para pontuar, tá? O outro meio de campo a gente vai pegar o Bruno César, que é muito irregular, né? Só consegue pontuar bem quando faz gol, mas como é o cobrador oficial de faltas do Vasco da Gama, né? E o confronto favorece, quem sabe ele consiga fazer um gol, até mesmo pontuar bem para valorizar, tá? Nosso terceiro e último meio de campo aqui para o time de valorização é o Jean-Pierre,
Inclusive, o Jean-Pierre tá no nosso time principal, né? Quem quiser ver outras opções é só ir no casinho no final do vídeo. Tá? O confronto contra a Chapecoense favorece o Grêmio. O Grêmio dentro de casa sempre é muito forte. O Jean-Pierre é o meio de campo mais avançado do time titular do Grêmio. Eu acredito que o Renato vai usar o time titular, sim, mesmo depois dos jogos da Libertadores agora no meio da semana. Porque vai ter a outra semana todinha de folga ainda, né? Então não tem por que poupar. Tá? E o nosso ataque não, o nosso ataque aqui no time de valorização é um ataque pesado, né? É um ataque de respeito, tá? A gente vai colocar o Pedro, certo? A gente sabe que o Pedro, para pontuar bem, precisa fazer gol, mas ele já tem 5 gols na competição. Vai enfrentar o Internacional que fora de casa não tem, não faz uma campanha tão boa quanto dentro de casa, né? E o Inter tá focado totalmente aí na Libertadores e na Copa do Brasil. Vai jogar Libertadores agora no meio da semana e vai jogar a Copa do Brasil semana que vem. Vai ser o único jogo, né, na semana que vem, contra o Cruzeiro, tá? Semifinais da Copa do Brasil. E tem outro jogo também semana que vem, o atrasado da 7ª rodada, que é o Corinthians e o Goiás, tá? O nosso outro atacante vai ser o Gilberto. A gente sabe também que o Gilberto, para pontuar bem, precisa de gol ou assistência. Vai enfrentar o Flamengo. Flamengo que ainda tem uma defesa frágil, toma gols a quase todos os jogos, está mais focado agora na Libertadores. A gente não sabe como o Flamengo vai sair desse confronto aí contra o Emelec aí, né? Para ver se classifica ou não. E o Bahia dentro de casa sempre é muito forte. Como é um time de valorização, a gente está buscando cartoletas. O Gilberto cai bem aí dentro dessas características que a gente está buscando, tá? E nosso terceiro e último atacante é o Everton Cebolinha, que dispensa comentários, inclusive está no nosso time principal, né? O Renato indo com o time titular contra a Chapecoense e ele jogando com certeza, além de valorizar, deve pontuar muito bem. O nosso técnico vai ser o Vanderlei Luxemburgo, porque de todos é o mais desvalorizado, inclusive dos desvalorizados é o que tem mais potencial para pontuar bem. Se o Vasco conseguir manter o SG contra o CSA, né, e vencer o jogo, independentemente do número de gols, tem tudo para pontuar bem e valorizar bem também, certo? Esse nosso time de valorização saiu 104,55 cartoletas, certo? E a gente vai para a 13ª rodada com um time de valorização com Gatito Fernandes no gol, né? Na lateral o Henrique, na zaga o Leandro Castan e o Oswaldo Henrique, a dupla de zaga do Vasco. Na outra lateral o Samuel Xavier. No meio de campo a gente vai dobrar o Vasco também, Iago Pikachu e Bruno César. Mais o Jean-Pierre do Grêmio. Na frente a gente vai com o Pedro Queixada, né, o Gilberto do Bahia e o Everton Cebolinha, inclusive de capitão. E para técnico Vanderlei Luxemburgo. Então esse aí, pessoal, é o nosso time de valorização, hein? Nosso time de valorização para a 13ª rodada, tá? É o que eu costumo dizer. Essas alturas do campeonato, indo para a 13ª rodada, se você ainda não tem muita cartoleta, foca nesse time. Dá para buscar sempre uma outra peça aqui, ó, que você vai conseguir aumentar o seu patrimônio, tá? A gente consegue valorizar em torno de 10, 15 cartoletas por rodada com esse time. Não é à toa que a gente está na posição 431 do ranking nacional por patrimônio. Ok? Pessoal, vamos então agora para o nosso time de bons e baratos, né? Nosso time de bons e baratos fez 53,35 na última rodada. Ficou acima da média, tá? Dos cartoleiros. Mesmo porque eu sou sincero em dizer, eu falo isso todo vídeo, né? Esse nosso time de bons e baratos não é para pontuações muito altas, tá? É um time que a gente faz, né? Utilizando jogadores geralmente abaixo de 10 cartoletas, que a gente entenda que possa ir bem na rodada para dar opção para você encaixar no seu time quando faltar patrimônio, né? No mais, o melhor time para escalar, claro que é o time principal, que vai estar um cardzinho aqui no final, que já foi publicado já hoje, tá? O vídeo, é só ir lá e dar uma olhadinha. E é lá, inclusive, que a gente dá 2, 3, 4, 5 opções por posição, tá bom? E então vamos lá para a nossa escalação, para não perder muito tempo. Já deixamos ela pronta, né? Vamos só falar a respeito de alguns jogadores aqui, né? O porquê que foram escalados, tá? Nosso time saiu por 85,03 cartoletas. Não vou mentir não, tá? Tá bem difícil de escalar essa rodada. E o time mais difícil de se escalar nessa rodada não foi o principal não, foi o bons e baratos, tá? Porque tava complicado de conseguir alguns jogadores em determinadas posições abaixo de 11, 10 cartoletas, né? Que a gente não gosta de enxertar o time aqui não. Por exemplo, o valor total do time era 85 cartoletas. Eu podia enxertá-lo na frente com um jogador de 15, 20 cartoletas. Mas eu não gosto de fazer isso, tá? Porque eu gosto de, numa gama de 3 times, bons, baratos, valorização e principal, dar aí uma opção para você de 20, 25, 30 atletas, né? Jogadores para você escalar, certo? Vamos conversar rapidinho um por um aqui, né? A gente escalou no gol o Fernando Miguel, porque, como eu falei anteriormente, o confronto com o Vasco contra o CSA é favorável, tá? O Vasco não tá lá essas coisas da defesa, mas melhorou bastante, certo? O Vanderlei tá conseguindo dar uma ajeitadinha ali na casa, e o CSA, como eu tô falando direto,
Ele não fez gol ainda fora de casa, é um dos piores ataques da competição, então tem tudo aí, né, pro Vasco sair com o SG, né? Por isso a gente escalou o Fernando Miguel. Assim como a gente também escalou o Henrique, tá? O Henrique não tem grandes médias, apesar de só ter apenas 4 jogos, tá? Só que o confronto favorece e se sair com o SG, tem tudo aí para roubar uma bola ou outra e pontuar bem, certo? Na outra lateral a gente vai com o Leonardo Grêmio. O confronto contra a Chapecoense favorece, certo? A Chapecoense é um dos times que mais cedem pontos para laterais, tá? E roubadas de bola também, tanto lateral direito quanto esquerdo, certo? Mas pelo preço, né? Como está custando apenas 6,36 cartoletas, a gente vai com o Leonardo diante da chance real de um SG contra a Chapecoense, né? Mesmo porque ele é um bom jogador, costuma geralmente roubar uma ou outra bola e chega na frente bem, tá? Ele agora porque baixou um pouquinho, né, de produção, mas ele estava muito bem no começo do ano, inclusive fez até gol na Libertadores, na fase de grupos. A dupla de zaga, a gente vai no feijão com arroz. A gente escalou aqui a dupla de zaga do Santos, sabendo que são dois bons zagueiros, mas que não roubam muita bola, né? Eles dependem muito do SG para pontuar bem, certo? Mas como os dois estão com preço bom para time de bons e baratos, né? O Aguilar está custando 5,43 e o Gustavo Henrique 6,63, e o confronto contra o Goiás favorece, afinal de contas o Santos é líder, certo? Vai jogar dentro da Vila Belmiro, o Goiás fora de casa não opõe tanta resistência assim, né? Não é um time tão bom quanto joga no Serra Dourada em casa, né? E acredito que tem grande chance aí do SG e da vitória do Santos, né? Porque o Santos vai querer ficar na ponta da tabela. Ok? No meio de campo a gente vai com o Iago Pikachu, né? Tá custando 9,17 cartoletas. Todo mundo sabe que o Iago Pikachu é um bom jogador para cartola, né? Agora tá deslocado aqui no Cartola como meio campista, mas no Vasco o Vanderlei tá aproveitando ele na lateral direita, tá? Mas como eu tô repetindo várias vezes, o confronto favorece, a gente vai colocar o Iago Pikachu no meio de campo, porque ele pode roubar uma ou outra bola e até mesmo provavelmente vai ter alguma liberdade de chegar na frente, já que já tem dois gols na competição. Nosso outro meio de campo, né? Por causa do confronto, né? A gente tá apostando no Alisson, tá custando 6,86 cartoletas, não negativou ainda, tá? Já tem 2 assistências na competição, é um jogador que volta para recompor o meio de campo ali, né? Fechar ali o quarto homem de meia cancha, rouba algumas bolas, né? Então tem tudo aí para ir bem contra a Chapecoense e pontuar bem. O outro meio de campo que a gente vai escalar aqui no nosso time de bons baratos é o Léo Senna, tá? O Léo Senna tem 25 roubadas de bola na competição, tá entre os maiores ladrões de bola meio-campistas do Cartola, tá? O confronto contra o Santos favorece, porque o Santos é um dos times que mais cede roubada de bola para meio-campistas adversários quando joga em casa, tá? Daí você vai dizer, Fabiano, tá botando Léo Senna, meio-campo do Goiás e a dupla de zaga do Santos. Qual é o problema? Esse aqui é time de bons e baratos. Não estou buscando pontuação com esse time. Se pontuar bem, ótimo. Eu tô buscando aqui com esse time é dar opções para você garimpar, pegar aqui um bons e baratos, um de valorização e dar uma olhadinha lá no time principal e ver as melhores peças e fazer o seu time. É óbvio que sempre as melhores peças para a rodada vão estar no time principal. Aqui são peças alternativas. E eu estou escalando ele porque não me importo tanto com a pontuação, tá? Mesmo porque o Léo Senna é um jogador mais de roubada de bola, ele não é tão ofensivo assim. No ataque, tá aqui o grande problema do ataque, tá? O time de bons e baratos, com jogadores abaixo de 11 cartoletas, foi muito difícil garimpar, tá? Jogadores para essa rodada. Mas a gente vai apostar aqui no Marcos Paulo, tá? Essa jovem promessa aqui do Fluminense, tá? É um jogador muito habilidoso, certo? Consciente, né? Inteligente. Já tem 2 assistências na competição, tá? Vai jogar contra o Internacional, né? Como eu falei anteriormente, o Inter é um dos melhores mandantes da competição, mas como visitante está deixando a desejar. E como o Odair com certeza vai com o time reserva, porque vai priorizar a Libertadores agora no meio da semana e na quarta-feira da semana que vem as semifinais da Copa do Brasil, acredito que o Fluminense vai ter um pouco mais de chance aí de quem sabe aí marcar alguns gols e ganhar o jogo contra o Internacional, tá? Coloca um leve favoritismo pro Fluminense, já que o Inter tem tudo para ir com o time reserva e não tá fazendo uma boa campanha fora de casa, tá? No ataque a gente vai com o Arthur aqui, certo? O Arthur já tá com 3 gols na competição, é um dos jogadores da bola parada do Bahia, bate escanteio, né? De vez em quando bate algumas faltas, certo? Não tá com uma média muito alta, só faz pontuações altas quando faz gol, mas vai jogar em casa, né? A gente não sabe como vai ser o Flamengo aí no meio da semana, se vai classificar ou não. Eu acredito que vai classificar, né? E então a gente não sabe como é que ele vai pro jogo no final de semana, né? Se vai poupar alguns jogadores por desgaste, né? Porque uma partida de oitavas de Libertadores, ela é bem diferente do que um jogo comum, né? Então realmente existe um desgaste maior.
Mas acredito que o Flamengo não vai poupar, não. O problema do Flamengo mesmo está no DM, né? Tá com muitos jogadores no departamento médico. Mas o Arthur não deixa de ser uma boa opção de bons e baratos, porque custa 9,98 cartoletas e tem uma boa média em casa, tá? A média dele em casa aumenta um pouquinho, tá? Em torno de 5, 6 pontos, certo? O outro jogador aqui, que a gente fugiu um pouquinho do nosso patamar, tá? E a gente não escala o jogador com mais de 11 cartoletas, é o Xará, tá? O Xará tá custando 11,39. Vou colocar o Xará assim porque ele tá com uma média boa em casa. Eu acredito que o Atlético Mineiro tem um leve favoritismo nesse clássico. Eu sei que clássico, a torcida do Cruzeiro, pelo amor de Deus, tá? Não me leve a mal, não tem nada a ver. É porque o Cruzeiro tá muito bem na Copa do Brasil e na Libertadores. E com certeza o Mano deve poupar o time por completo praticamente, porque não tem como jogar Libertadores agora no meio da semana, final de semana brasileiro e depois jogar as semifinais da Copa do Brasil quarta-feira da semana que vem. São 3 jogos em 7 dias. Então eu acredito particularmente que o Mano vai poupar praticamente todo mundo do Cruzeiro e com isso o Atlético indo com força máxima mesmo sendo clássico, leva uma pequena vantagem, tá? Mas são duas grandes equipes, né, de Minas Gerais. Cada qual está vivendo seu momento, o Cruzeiro na Copa do Brasil na Libertadores e o Atlético no Brasileiro, né? Então por isso que eu estou colocando o Xará, certo? Inclusive ele é o capitão da nossa equipe. E para técnico a gente vai botar o Vanderlei Luxemburgo, custando 7,46 cartoletas, né? Como eu já falei inúmeras vezes, o confronto com o CSA favorece inclusive o saldo de gols, né? E se ganhar a partida, independentemente se for com 1, 2 gols, né? Ganhando a partida e não sofrendo gols, o Vanderlei com certeza vai pontuar muito bem. Então, pessoal, esse aqui foi nosso time bons e baratos, tá? Por enquanto, né? A gente vai fazer um vídeo de revisão sexta-feira, né? De todos os times. Mas, por enquanto, a gente vai com o Fernando Miguel no gol, tá? Vamos com o Leonardo Grêmio numa lateral e o Henrique na outra. Vamos dobrar a zaga do Santos, Gustavo Henrique e Aguilar. No meio de campo, a gente vai com o Pikachu, com o Alisson do Grêmio e o Léo Senna do Goiás. Na frente, a gente vai com o Marcos Paulo do Fluminense, o Arthur do Bahia, o Xará de capitão e o técnico é o Vanderlei. Então esse aí foi o nosso time bons por enquanto, né? Até sexta-feira vai ser esse time. Nosso time bons e baratos para a 13ª rodada. Pessoal, então é isso. Escalado também nosso time bons e baratos e valorização, tá? A gente sabe que até sexta-feira aí muita água vai rolar por baixo dessa ponte aí. Com certeza pode ter uma ou outra alteração, mas as bases já estão feitas, tá? Tanto do time bons e baratos e valorização, como do time principal, que vai ter um cardzinho aqui, ó, no final do vídeo. É só clicar lá e dar uma olhadinha no time principal, que é lá que a gente bota as melhores opções, né? Para rodada, inclusive, dá 1, 2, 3, 4 opções por posição, certo? Se gostou desse vídeo, deixa um like. Isso ajuda muito o canal, rapaziada. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Toda semana vai chegar para você aí 3 vídeos. Bons e baratos e valorização, o vídeo time principal e a revisão. É claro que vai ter rodadas aí que vai ter jogo no meio da semana e daí a coisa vai ser mais rápida. Talvez a gente faça um vídeo só, né? De todos os times e não dê tempo para fazer revisão. De qualquer maneira, a gente também atualiza os nossos times, faltando meia hora, meia horinha para fechar o mercado pelo Instagram, tá? Então é só seguir a gente lá no Instagram, Mané Cartola. No mais, gente, um beijo no coração e até sexta-feira no vídeo de revisão. Fui!